Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Eu sou Carlito Neto, professor de História e cientista político. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Ciro Gomes, candidato à presidência da República em 2018, esperança para muitas pessoas em 2022, já ocupou diversos cargos públicos na política brasileira, fala de política mais ou menos como eu falo, sem passar muito pano, sem esconder os nomes e sem fazer minhas palavras. Ao contrário, tem dito sempre o que é preciso dizer, mesmo que o que ele diz às vezes seja doloroso. Tem algumas críticas, obviamente, como todo mundo tem, tenho certeza também que parte do público tem algumas críticas, mas nada que desabone ao convidado que está aqui hoje. Essa entrevista está sendo negociada já tem um certo tempo e é com muita felicidade e alegria que eu digo para vocês que hoje a gente recebe aqui no canal o Ciro Gomes, que é um político que eu acredito muito no trabalho para que ajude o nosso país nas próximas eleições. Já agora em 2020, obviamente, a nível municipal, mas acredito muito no projeto do Ciro para 2022 também. Para quem não acompanha meu canal direito ainda, para quem não sabe o que eu faço, eu apoiei o Ciro em 2018, fiz vários vídeos, inclusive se vocês forem no meu canal, lá em 2018 vocês vão ver vídeos meus falando sobre o Ciro, pedindo voto para o Ciro, fazendo campanha para o Ciro, e também fiz algumas críticas, obviamente, depois da política da eleição de 2018, mas é algo que a gente está aqui, obviamente, para tentar agregar o conhecimento de vocês. Ciro Gomes, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Meu caro professor Carlito Neto, nosso historiador mais querido do Brasil, desculpa aí eu ter demorado a atender, a minha assessoria tá me entupindo de lives, eu cheguei a fazer 6 horas de live no único dia nessa quarentena, mas fico muito feliz de poder encontrá-lo, sou muito agradecido, porque eu não tenho vocação para ter seguidores despolitizados. Eu me alimento, inclusive, das críticas, das reflexões respeitáveis que as pessoas fazem, e eu nunca tive a pretensão de ser um artista da política tão impecável e tão Pelé que não cometesse contradições ou falhas, até porque eu sempre vou na linha daquilo que eu considero ser a minha primeira obrigação, dada a vocação que eu abracei, servir ao Brasil, servir ao povo brasileiro. Estou muito feliz de estar com você hoje à noite. A felicidade é toda minha, Ciro. O grande público aí sabe por quanto tempo eu venho querendo fazer essa live contigo. Muita gente acredita em mim também como o mensageiro para trazer algumas informações para você. Muitos brasileiros também acreditam muito em você, votaram em você também em 2018. Eu queria começar já a nossa live aqui hoje, Ciro, falando um pouco sobre o seu livro e o que seria esse livro, porque pelo que eu entendi claramente, eu inclusive recebi de presente de um amigo o livro que você lançou, é um projeto para 2022. Você está apresentando para o povo o seu projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, porque esse vai ser um dos poucos momentos que a gente vai focar nesse trecho. A gente vai ter uma conversa hoje aqui bem interessante, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o livro. Eu tenho cuidado de dizer no livro, o meu caro professor Carlito, que ele não é uma plataforma eleitoral mesmo, mas é a minha contribuição pessoal a um debate de um projeto para o Brasil que necessariamente há de passar por um entendimento eleitoral também. Portanto, as opiniões do livro são minhas, não são da meu partido, não são da minha aliança possível, nem de um eventual projeto que amanhã, pelos entendimentos e negociações naturais de uma democracia, tanto mais a democracia ameaçada como é a democracia brasileira, possam representar. Mas é a minha contribuição e eu procuro, em linguagem o mais simples possível, explicar ao brasileiro médio, mas especialmente aos jovens, para onde vai minha maior preocupação, o que está acontecendo com o Brasil. O que é o Brasil que nós temos hoje? O que aconteceu para o Brasil chegar a esse aparente fundo do poço social, econômico, político, constitucional, enfim, crise de todos os ângulos da vida brasileira, e por que isso aconteceu? De onde vem esse conjunto de contradições do Brasil e o que fazer para virar esse jogo de forma muito explícita, muito clara, com números, anunciando concretamente quanto custaria financiar um projeto de desenvolvimento nacional que colocasse todos os jovens brasileiros numa universidade decente, que colocasse todo o ensino médio profissionalizante em tempo integral. Digo quanto custa isso em números grossos e de onde viria o dinheiro através de uma cobrança de um sistema tributário mais progressivo em substituição ao atual sistema brasileiro que só toma dinheiro de pobre e de classe média. Enfim, é um livro que mostra que o problema estratégico brasileiro é o mais grave da história, mas é um livro que associa a minha confiança na história do Brasil e no futuro do Brasil, de que é possível ter esperança ainda. Eu tenho uma pergunta extremamente importante para fazer para você, Ciro, com relação a esse discurso que a gente tem visto em relação à frente ampla.
O Flávio Dino tem dito sempre sobre essa situação de que, nesse momento, a Frente Ampla não seria uma frente ampla eleitoral, mas sim uma frente ampla contra o fascismo. Eu lembro que até mesmo eu, alguns meses atrás, cheguei a criticar você e parabenizar o Dino pela abordagem que ele estava tendo aqui no Nordeste, e no final das contas você fez eu morder minha língua, porque você aplicou muito bem a sua estratégia aqui no Nordeste. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Aqui em Aracaju, por exemplo, você conseguiu levar um prefeito que tem muito voto aqui, que é o Edivaldo Nogueira, para o PDT, e eu queria, inclusive, parabenizar você por isso. Tem algumas críticas também para fazer, mas nada que desabone, obviamente, o Edivaldo Nogueira. Mas sobre essa frente ampla, o que é que falta para que se tenha uma frente ampla, Ciro? Para que a gente, inicialmente, combata o bolsonarismo? Nesse momento... Desculpa, falta clareza nos objetivos. Então, é preciso ter clareza nos objetivos. Qual é a razão para a gente juntar tantos pensamentos diferentes, tantas distintas apreciações da vida brasileira, tantos diagnósticos diferentes da vida nacional, nesse momento, a justificar um apelo correto por uma frente mais do que ampla, amplíssima? Eu suponho que são 3 emergências, e somente as 3 justificam que a gente junte gato, pato, galinha, cachorro e tamanduá, tudo junto. Primeira grande emergência, proteger a democracia. Então, nós já ganhamos essa parada. Na medida em que nós mostramos os dentes, e ali foram manifestos e muitas iniciativas, e etc., e a capacidade que muitos de nós, a maioria, revelou de superar diferenças para proteger o rito da democracia, os poderes da República, contra aquela escalada do Bolsonaro, de ir para a porta do quartel-general do Exército, confraternizar com boçais que apelavam por um novo AI-5, por uma intervenção militar, pelo fechamento do Congresso ou o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa parada, por agora, nós estamos vencendo, mas é preciso manter a capacidade de entender que, na medida em que o Bolsonaro extrapolar, junto com essa meia dúzia de generais de pijama, boçais que estão no gabinete dele, não é? Qualquer tentativa de dizer qual é a régua que mede a oposição, ou que um poder judiciário estabeleceu uma coisa que é imponderável, estou parafraseando, não, estou reproduzindo frases desses politiqueiros que, violando o código de ética das Forças Armadas, ainda usam o título de general, sendo politiqueiros corruptos e entreguistas, a maioria deles, não todos, claro. Então, primeira emergência, proteger a democracia. A segunda emergência, nós estamos perdendo, que era tentar que lá atrás o Bolsonaro se conciliasse com a ciência, com as indicações da Organização Mundial de Saúde, para a gente salvar literalmente vidas. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu menos gente do que no Ceará. Morreu 1/3 do que morreu em São Paulo. A América do Sul, que é a região mais pobre sem o Brasil, morreu metade do que morreu no Brasil. Nós perdemos essa batalha, estamos aí numa conta macabra de 127 mil brasileiros contra 5 mil que morreram na China, contra 50 e poucos mil que morreram na América do Sul, que é o lado mais pobre, que tem o mesmo clima, a mesma contradição de favela, etc, etc. E a terceira emergência é pedir, exigir, gritar por uma diretriz econômica que nos tire da grande crise estratégica que o Brasil está entrando. Se você quiser, nós podemos apreciar os números. São os piores da história brasileira. Sem rival. A recessão, a debacle da conta pública e as negociatas. As negociatas tenebrosas que estão acontecendo, tipo o Banco do Brasil, vendendo 3 bilhões de crédito para o banco que foi criado pelo Paulo Guedes por 371 milhões de reais. Na mesma data, comprar ativos podres do Grupo Votorantim, esquartejar a Petrobras e vender para preço de galinha morta, podre, né, ativos como a BR Distribuidora, como a TAG e enfim, essas empresas e agora estão preparando com as refinarias. Essas 3 emergências pedem uma ampla aliança. Entretanto, o futuro do país pede que a gente, se possível, respeitosamente, quanto possível, fraternalmente, mas de forma muito aberta e franca, porque nós temos que ajudar o nosso povo a entender, nós temos que aprofundar o nosso dissenso. Então, veja bem, se nessas 3 coisas nós temos que estar operando juntos no Congresso Nacional, operando juntos junto às redes sociais, operando juntos, né, animando os intelectuais, os artistas para virem para os manifestos, etc., aqui não. E vou produzir, porque nós vamos conversar sério hoje, não é? Como eu procuro fazer. O que explica, meu caro professor Carlito, que o povo brasileiro, tendo dado ao campo civilizado, democrático,
tantas vitórias da redemocratização para cá, agora tendo uma conta de 70% no sul-sudeste do Brasil, norte e centro-oeste, dado a vitória a um boçal bandido corrupto, de uma família de bandidos corruptos como o Bolsonaro. Para mim, não dá para chamar o nosso povo de gado, sabe? Para mim, não dá para chamar o nosso povo de fascista. Que tem idiotas numa conta de 10%, 12%, toda nação tem. Mas nós estamos falando de 70% do nosso povo, meu irmão. 70% do povo de São Paulo, onde nasceu o PT. 70% do povo do Rio de Janeiro, onde até Sérgio Cabral, essas coisas todas, foi apoiado ali pelo petismo, etc, etc. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de Minas Gerais, onde a Dilma ganha contra o Aécio. E, de repente, agora não tem nada para a gente pensar, pô, o que aconteceu para acontecer? E, para mim, não tem dúvida. Para mim, não tem dúvida. Eu quero que seja respeitoso e fraterno. Mas, se for na canela, vai ter que ser na canela, porque essa é uma discussão que nós vamos fazer, não para punir ninguém, mas para nos reconciliar. Eu tenho repetido essa palavra. Para buscar, com humildade, nos reconciliar com o povo brasileiro, unir o povo brasileiro ao redor dessa tragédia, para que a gente possa devolver ao trabalhador, à trabalhadora, ao estudante, um mínimo de confiança com o pé no chão no futuro do país. O que explica essa debacle? Foi a maior crise econômica, antes dessa que nós estamos vivendo, produzida pela fraude que a Dilma representou. Olha, a Dilma é uma pessoa honrada, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, eu estava lá atuando por isso. Percebe? 2/3 dos votos nós demos, portanto, ela não é corrupta, o impeachment dela foi sem base jurídica, portanto, quem chamar de golpe está correto, porque não tinha base jurídica, mas o governo da Dilma foi uma tragédia. Caímos a economia 3,2, 3,5, 2 anos seguidos. A Dilma foi uma fraude, nomeou a Levi, 5º escalão do Bradesco. Renúncias fiscais absolutamente inexplicáveis para multinacionais transformarem em remessa de lucros e dividendos sem cobrar imposto. Percebe? E ao lado dessa crise econômica que destruiu milhões de micro e pequenos empreendedores que cresceram na esteira do que o Lula fez. O Lula aumentou o poder de compra do salário mínimo de 200 para 320 dólares, a Dilma derrubou para 200. O Lula aumentou o crédito de 15% para 55% do PIB, e com a Dilma nós fomos para 70 milhões de brasileiros humilhados com o nome no SPC. Todas essas pessoas lembram, meu irmão, que sabe o que aconteceu entre os estudantes, teus e meus estudantes, nós que somos vocacionados para o magistério, para professor, nós temos 5 milhões de garotos hoje com o nome sujo no SPC, começando a vida, porque micaram no crédito do FIES. Percebe? Isso, e as pessoas lembram que dia foi que aconteceu essa tragédia econômica. Agora, em cima dessa tragédia econômica, o desemprego era 4, virou 14. São números. Eles me ofendem, me agridem, me insultam, e eu também não sou muito de dar outra face, tenho que aprender e tal. Mas esses números, eles precisam ser respondidos na política. Então, o golpe, não sei o que e tal. No dia seguinte, estava abraçado com os capitães do golpe. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão não fui eu, pelo contrário, eu denunciei na data e disseram que eu estava magoado. Como todas as vezes, sempre uma razão miúda minha. E eu que ajudei 30 anos. Mas em cima disso, meu irmão, bote a Rede Globo e as grandes TVs comerciais do Brasil novelizando o escândalo em horário nobre todo dia. Então, quando a economia está folgada, o emprego farto, o salário melhorando, as coisas melhorando, etc., a população relativiza a centralidade do drama moral, do drama da corrupção. Mas em cima de um drama que eu perdi o emprego, estou com meu nome humilhado no SPC, perdi a minha renda, fechei minha microempresa, meu micronegócio e tal, porque o crédito explodiu, implodiu, a renda do povo caiu, o desemprego explodiu, aí você bota a corrupção em cima disso, fica trágico. E isso é o que explica. Portanto, o nosso povo votou para se vingar. O nosso povo votou no que lhe parecia ser o mais tosco dos antipetistas. Eu, por exemplo, sempre fui reconhecido como um cara preparado, um cara sério, tinha a menor rejeição de todos, era o segundo voto, mas eu era reconhecido como um aliado do Lula. Aqui, a bem da verdade, de verdade. Eu ajudei 30 anos. Agora, para mim, entornou o caldo, percebe? Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar com o povo brasileiro. E a burocracia do PT não quer fazer esse debate, nem interno e nem conosco, os eternos parceiros. Resultado prático, estão falando só. Tem uma liderança importante, a mais importante liderança popular da redemocratização do Brasil, mas não tem mais um aliado. Nem o PCdoB está topando mais andar com o PT. E eles não param para fazer uma reflexão sobre isso. Eu queria aproveitar esse momento e fazer uma crítica em relação a isso aí que você falou, Ciro, porque a gente tem visto
muitas subdivisões dentro da esquerda e parece que a gente não consegue compactuar com o grande público essa ideia de união. Por exemplo, todo mundo sabe que eu apoiei você em 2018, mas eu já recebi aqui, por exemplo, o deputado Paulo Pimenta, eu já recebi aqui o senador Randolfo Rodrigues, eu já participei de lives com o senador Fabiano Contarato, estava na semana passada com a ex-senadora Heloísa Helena, e isso serve para ampliar o debate, serve para que a gente traga pessoas para discutir, que realmente pessoas que querem melhorar algo em relação à política do nosso país. O problema que a gente está vendo surgir no nosso país hoje, grupos que acabam fragmentando-se e tornando-se inimigos entre si. Por exemplo, hoje você vê uma animosidade dentro da esquerda que você não vê há tempos dentro da política. O indivíduo que apoia Ciro é odiado pelo indivíduo que apoia Lula. O indivíduo que apoia Lula, às vezes, é odiado por alguns indivíduos que apoiam Ciro. Esse tipo de debate, estratégia, eu acredito que é errado, e por isso, inclusive, que eu, de certo modo, clamo a você e a outras lideranças de esquerda que tentem ser, nesse momento, não vou dizer que passadores de pano, mas apaziguadores do seu eleitorado, de nós que estamos na militância, porque a gente está aqui todo dia militando, todo dia correndo atrás. Agora há pouco, antes da live, eu fiquei extremamente decepcionado em ver que toda a bancada do PCdoB votou em favor do perdão da dívida de R$1 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões, para que a gente traga números redondos, como bem você costuma dizer. 1 bilhão e 600 milhões de reais de igrejas e templos religiosos, porque não inclui só a igreja católica nem protestante, não. São outros templos religiosos. Aí você vai, Ciro, para ver quem eram esses pastores que seriam beneficiados. Edir Macedo, condenado a pagar em janeiro 98 milhões de reais por algumas fraudes fiscais na Igreja Universal. R.R. Soares, 144 milhões de reais também por algumas fraudes fiscais. O autor do projeto é filho dele. É filho dele, o David Soares, o filho do R.R. Soares. Então, assim, quando você vê Benedita da Silva, Jandira Fegari, e olha que eu tenho admiração pelas duas, queria deixar isso bem claro. Mas quando você vê elas discussando que não, a gente votou questão pelo partido. Por questão de partido, a Dilma foi impeachmentada em 2016. Então, esse tipo de política não pode existir mais. Outro problema que está acontecendo, Ciro, dentro da esquerda, é a ausência na rede social. Eu tenho certeza que você, como bom cearense, gosta de cearense de coração, né? Gosta de futebol. Eu também gosto de futebol. E a gente sabe que uma partida de futebol, ela não começa a ser um número mínimo de jogadores. Se não me engano, precisa ter pelo menos 7 jogadores de cada lado. Hoje a esquerda na internet está perdendo de WO, porque a gente tem lá o time, tem 5, 6, mas não forma o time. Então a gente precisa ocupar mais esse espaço. Esse clamor é feito para você, é feito para outras lideranças de esquerda. Eu acredito muito no seu projeto e queria mostrar uma coisa aqui para a gente discutir em cima do que você falou sobre a eleição dos brasileiros em 2018. Esses dados que você está vendo aí, Ciro, são os votos no primeiro turno. Bolsonaro teve 46% das intenções de votos, dos votos, na verdade, válidos. Haddad teve 29% e você teve 12%. Quando a gente vai para essa página aqui, que foi o primeiro turno, Ciro, de 2018, a gente tem aí entre votos brancos e nulos e abstenções quase que 40 milhões de votos. Ou seja, 40 milhões de brasileiros ou não foram votar nas eleições, na verdade 29 milhões não foram votar e outros 10 milhões foram votar, mas acharam melhor não votar em nenhum dos políticos. Quando a gente vai para o segundo turno, que é esse resultado que você está vendo aí, o resultado ainda é pior. 31,300 milhões de brasileiros não votaram, se abstiveram, e outros mais de 11 milhões, acabaram indo votar, mas não votaram em ninguém. O que isso acabou acontecendo? Elegeu-se Bolsonaro também, e como você falou, tem todo o contexto em relação à Rede Globo, batendo todo dia na esquerda, a corrupção do PT, também tem um erro do PT, inclusive eu vou revelar uma coisa para você, Ciro, que eu não ia votar em você. Eu decidi votar em você a partir de junho, de 2018. O meu voto estava entre você e Lula, mas estava mais pro Lula porque eu não queria que o Bolsonaro ganhasse. Quando eu vi o Lula ser preso e o PT ficar lá de braço cruzado, esperando um milagre divino para que o Lula saísse da cadeia, porque é óbvio que o judiciário não iria conceder a soltura para o Lula, eu falei, bom, se eles não querem fazer nada, eu vou fazer. Meu apoio é do Ciro Gomes, o candidato é preparado, e a partir daí eu comecei a fazer um vídeo atrás do outro, levantando a intenção de voto em você. Mas esses dados que a gente está vendo aí, Ciro, de 40 milhões, inclusive está aqui, ó, para 2022 a gente precisa fazer esses 40 milhões de brasileiros votarem. Esses dados aí, Ciro, quando a gente vai para a eleição municipal, chega a ser pior. A Haddad perdeu a eleição em 2016 para
para o João Dória, porque 1/3 da população de São Paulo votou branco, nulo ou se absteve. Então, para que a gente possa ganhar as eleições de 2022, para que o fascismo bolsonarista saia, para que esse Congresso formado por um bando de incompetentes seja realmente renovado, esses 40 milhões de brasileiros precisam comparecer. E eu conto com a sua ajuda para que a gente traga aqui, obviamente, projetos para o povo, para que o povo vote. Caso o Ciro Gomes seja um nome lançado para 2022, realmente, né? Porque a gente não está aqui fazendo campanha antecipada, até porque mesmo não pode, mas de onde é que a gente acha que deveria partir esse pontapé inicial, Ciro? De agora, 2020, as eleições municipais, ou pensar literalmente lá em 2022? Veja, Carlito, eu acho que você tocou em dois assuntos que são extremamente necessários da gente aprofundar, e eu estou virando um chato das lives, porque o tempo da política é frase feita, curta, objetiva, simples, de todo mundo entender, e a turma me reclama, mas e que hora nós vamos pensar? Problemas complexos exigem reflexões e soluções complexas. São dois assuntos distintos que você fez. Um é um problema estrutural das democracias representativas do mundo inteiro e a qual o Brasil não iria fugir, não estaria imune, que é a crescente descrença da população na linguagem mesma da democracia, que é a política. Esse buraco é muito mais embaixo. O jovem brasileiro, assim como o jovem espanhol, vê a política como um ruído. É um pardieiro de mentiroso, de pilantra, de patrocinadores de privilégios, porque o neoliberalismo percebeu, o mundo conservador percebeu, que satanizar a política significa desacelerar as possibilidades de mudança. Porque a mudança só vem quando o povo acredita em si mesmo e participa dos exercícios de moldagem do poder. Se eu digo para os jovens, não adianta nada, tudo pilantra, tudo bandido, tudo mentiroso, e o jovem acredita, e o cidadão acredita, porque a vida real dele está assim. A vida dele entra fulano, sai Beltrano e acaba no limite, não é? A condição dele não muda. Você imagina, quando a pandemia começou, o Brasil tinha 110 milhões de pessoas ganhando R$413 por cabeça por mês. Isso era a renda, perfil de renda dos 100 milhões, 110 milhões de brasileiros mais pobres. 5 brasileiros acumulam a renda deles todos juntos. Vê a pandemia e a confusão toda, e fica em casa, e os negócios fecham, etc. O Bolsonaro vai lá para o Congresso, propõe um socorro de R$200, a gente briga, consegue trazer isso para R$600 num acordo, e a popularidade do Bolsonaro, que estava despencando, volta. Ou volta, ou pelo menos se equilibra. Não está nenhum fenômeno tal. Revelando claramente que a população não olha para abstrações como nós outros do campo progressista. A população não acredita mais nas abstrações idealistas da luta pela igualdade, da luta pelo futuro das crianças. Para a população brasileira, tudo isso é uma grande mentira, marketagem, conversa fiada e tal. E sobre isso nós temos que refletir, porque boa parte dessa decepção vem da rendição de setores autorreferidos de esquerda no mundo, na Europa e no Brasil, de forma muito covarde, desertaram da luta revolucionária, desertaram da luta da mudança estrutural da sociedade brasileira e aderiram ao neoliberalismo como ideia única e resolveram fazer uma tentativa de humanizar o caminho, de dourar a pílula com políticas sociais compensatórias. Quando a gente faz isso pela esquerda, acha-se que está fazendo uma coisa muito bonita. Aí vem o Bolsonaro e faz e dobra o dinheiro do valor médio do Bolsa Família e a gente chama ele de fascista. E aí descola do povo. Então é preciso que a gente tenha humildade para amadurecer e nós precisamos tratar isso com a devida profundidade. E aí não tem conversa. É ideia concreta, é exemplo, porque conversa da boca para fora não vai encantar ninguém, e militância, que também nós desertamos da militância, saímos cooptando tudo que era coisa organizada da sociedade civil e invertemos a lógica. Os sindicatos, a CUT, ao invés de defender os interesses dos trabalhadores frente à estrutura de poder, por solidariedade, por aliança, porque também é um legado, não é, extraordinário que a democracia permitiu um operário chegar à presidência, passa a defender não os interesses do trabalhador, mas o interesse do governo junto à classe trabalhadora. O MST, bastou o PT ser derrubado do poder, se desfinanciou, cadê o exército do Stedley? Os estudantes não reúnem mais ninguém porque também passaram a ser veio de transmissão às lideranças, às estruturas dirigentes.
Isso tudo é uma etapa histórica que está superada, mas nós precisamos amadurecer o que é que nós pretendemos colocar no caminho. Essa é a primeira grande questão. A segunda questão é a abstenção, né, como fenômeno de cadastro. É preciso que a gente tenha clareza disso. Né? O Brasil não consegue atualizar o cadastro. As pessoas que estão fora do domicílio, as pessoas que estão fora, porque a multa é muito pequenininha. E a esquerda começou, de um certo tempo para cá, imitando os americanos, a defender a não obrigatoriedade do voto. Então, se eu acho que a política é uma abstração inconsequente para a minha vida, e o dia da eleição é um feriado, e o que é que eu vou fazer lá na eleição? Eu pago a multa. Uma multinha pequena e tal. Então, nós temos que decidir essas coisas. Mas o grande caminho é interessar o povo a mostrar para eles que é o que o meu livro tenta fazer. Olha aqui, esse país, que você não acredita mais nele, que está aí com essa esculhambação toda, foi o país que mais cresceu no planeta Terra durante 50 anos seguidos. Produzido isso pelo milagre da política. E o milagre da política é o que nós precisamos restaurar. Nossa geração acredita na política por quê? Porque nós fomos lá e ganhamos todas. Então a política, para mim, não é uma abstração. Né? Eu sou de um tempo que a gente ia para uma assembleia do movimento estudantil, nós nos sentíamos capazes de derrubar a ditadura e mudar o mundo. Agora a meninada não consegue disputar nem a renovação dos livros da biblioteca, percebe? E a política, ou ela volta a se reconciliar com o povo, com esse gravame do argumento anterior, é que o que era de esquerda passou a ser uma concessão, né, a políticas sociais compensatórias. Nós temos o sistema previdenciário mais perverso, o sistema tributário mais perverso, um sistema político em pleno século XXI, segunda década do século XXI, amarrado na democracia representativa do século XIX. O Brasil não experimenta empoderar o povo com plebiscitos, referendos. E se eu não sinto poder, então não faça aí o que vocês quiserem em Brasília, que também não tenho nada com isso. Isso é um erro grave, mas isso explica o que está acontecendo com o Brasil. Eu, inclusive, aproveitando que você falou do seu livro, eu quero falar do meu livro também, né? O Falando de Política Sem Politiquês, está em primeiro lugar em vendas na Espanha, quinto na Alemanha. Você que começou. E aqui no Brasil também a gente ficou algumas semanas em primeiro lugar, agora estamos em quarto lugar na temática de práticas políticas. Eu, inclusive, Ciro, meu próximo livro é falando sobre as abstenções. Eu contei para você um pouco nos bastidores, não vou contar aqui ainda, obviamente, porque eu não posso, mas é sobre essa questão das abstenções e a importância do voto. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas, Ciro, sobre uma chapa que eu acredito que seja a chapa dos sonhos. Muita gente me chama de maluco quando eu falo isso. Eles sempre falam, Boulos, Ciro e Lula, é Ciro e Haddad. E eu sempre digo que não. Na minha opinião, a chapa dos sonhos dentro da esquerda para 2022 seria você e o Rui Costa. E aí muita gente pergunta para mim quem é o Rui Costa. E aí eu trago dados matemáticos, numéricos, porque as pessoas esquecem, Ciro, que a eleição não ganha só com carisma, ganha com voto também. E aí você pega o Rui Costa, por exemplo, governador da Bahia, que é governador no quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Eu acredito que o PT não faz essa conta quando ignora o Rui. Mesmo nessa onda anti-PT, o Rui passou ileso, foi escolhido em 2018 o melhor governador do Brasil e atualmente está entre os 3 melhores do Brasil. Mesmo nessa onda Bolsonaro. Quando você fala o nome de Rui no PT, parece o pessoal do Bolsonaro que fala baixo, senão o PT volta. É a mesma coisa, fala baixo, senão vou querer que coloque o Rui no lugar do Haddad. Eu já tenho até a minha chapa armada aqui, né, para você, junto com o Rui, né? Obviamente que o Wagner não vai sair do PT, porque o PT vai ter de manter o governo na Bahia, e o PT é bem avaliado na Bahia, então o Wagner provavelmente vai sair do Senado para concorrer ao governo, e eu estou cavando uma chapa que seria você na cabeça e o Rui como seu vice pelo PSB. É óbvio que você não vai poder dar esses detalhes todos aí, mas o que é que você acha dessa chapa, Ciro? O que é que você acha do Rui? O que eu posso dizer é que eu tenho a mesma opinião que você tem sobre o governador Rui Costa da Bahia. É um grande administrador, é um político hábil que está se qualificando cada vez mais para qualquer empreitada nacional. Eu tenho um diálogo antigo com ele, o Jacques Wagner é um amigo fraterno, querido, e isso, enfim, não sei o que vai acontecer, as probabilidades aí são mínimas, até porque eu acho que nesse momento é hora da gente construir alternativas. O entendimento vai se dar lá conforme a conjuntura de 2022, e a gente não pode fazer um entendimento oportunista, porque isso só aperfeiçoa a direita no Brasil. Tem que ser um projeto nacional, não é, construído a muitas mãos, e que cria um movimento de opinião
de maneira que cada grupo social no Brasil se sinta representado para hoje ou para logo mais, amanhã ou depois, neste projeto. Isso é o que nós precisamos fazer e, portanto, precisamos desinterditar o debate, nada pode ser sagrado, nada pode ser dogma de fé, nós temos que colocar tudo em debate com esse superior sentido de reconciliação, mas é uma reconciliação, não é de pessoas, é de ideias, de comprometimentos, etc. O governador Rui tirou quase 80% dos votos na reeleição. O governador Camilo Santana tirou quase 80% dos votos na reeleição. O governador Wellington Dias, esses três eu apoiei na eleição de 2018. Sabe o que adianta isso para o petista fanático? Nada. Então eu, que era um velho amigo de 30 anos, que era um cara leal, que estava do lado ali, que enfrentei o golpe, o cacete A4, pedi demissão de um emprego de super executivo da CSN para vir para a luta. E aí ninguém tem respeito de nada. Então tá tudo bem, também não vou pedir respeito não, porque eu também sou da luta e sei devolver. Agora, nesse momento, nós precisamos aclarar essas diferenças. Por que há uma escolha em que o Haddad, sendo a boa pessoa que é, tirou 16% dos votos na reeleição com o meu apoio? O Lula apoiava e eu tive o privilégio, pelo PDT, de apoiar o vice. Nós lançamos o vice. Então, a unidade... Saiu Lula e Ciro lá nas eleições de 2016 ao redor do Haddad, com um professor muito querido, secretário de Educação, lá de vice. Sabe o que aconteceu? O cara, na reeleição, tirou 16% dos votos, perdeu em todas as zonais de São Paulo, nas classes ricas, pobres e de classe média. Será que este era o melhor cartão de visita para apresentar um aninho depois como candidato a presidente do Brasil, enfrentando uma onda antipetista? Ou eles achavam já que a eleição estava perdida e queriam cuidar só de eleger deputado? Isso é uma questão que a gente precisa refletir. E foi o que eu senti. Então eu percebi, olha, não tem mais interesse nacional nisso. Não tem mais compromisso com o Brasil. Então eu também não quero participar mais disso. 30 anos depois, não, eu estou fora, acabou, para mim acabou. Não vou mais dourar pílula, não vou mais passar pano, não vou mais alisar. Quer dizer que eles são meus inimigos preferenciais? Absolutamente não. Volto a dizer, nas mesmas eleições eu estava apoiando o Viana lá no Acre, o Rui Costa na Bahia, com o Jacques Wagner para o Senado, apoiando o Camilo Santana no Ceará, apoiando o Wellington Dias no Piauí, e não adianta nada. Não adianta nada. Percebe? Porque é uma visão vesga, míope da vida nacional brasileira. Sobre a questão do Haddad, muita gente fala, né? Eu, inclusive, já fiz algumas críticas severas a você pela maneira que você se portava em relação ao PT e o PT em relação a você, porque eu achava que isso era muito desproveitoso para o debate político, causava muita animosidade. Queria parabenizar, inclusive, você, porque recentemente eu vi que você entendeu que dentro do PT existem diversos PTs. Existe o PT da Glaze, que é o PT que, na minha opinião, está afundando o PT, para que fique bem claro aqui nessa live, e existem os outros PTs aí que querem realmente algum tipo de mudança. Eu acredito que o maior problema que o PT tem hoje, Ciro, é que o Haddad, que é uma boa pessoa, como você bem ressaltou, foi um grande ministro da educação também, o Lula vai lá e fala assim: Glaze, deixa o Haddad ir, agora eu quero que seja o Haddad. Aí a Glaze vai, pega na mão dele e fala: não, presidente, é você, presidente Lula. Aí Lula fala: não, Glaze, agora é o Haddad. Aí ele: não, pega na sua mão. Só que ontem, no discurso do Lula, eu fiquei muito chateado. Na semana passada, o Lula te elogiou, né? Ele disse que você foi um aliado fiel por anos e anos, que você tem realmente o direito de ser candidato, fazer algumas críticas, e veio com aquela narrativa de que se algum candidato da esquerda tiver mais votos que o PT no primeiro turno, que ele tira a candidatura do PT, ele apoia. E isso é um discurso de falácia, porque ele sabe, obviamente, que no primeiro turno ninguém tem um número maior de votos que o PT pela própria militância petista. O PT tem, se não me engano, mais de 2 milhões de filiados, né, ao seu partido. E aí vem agora com esse discurso dele do dia 7 de setembro, que eu queria parabenizar o discurso, foi muito bom, em comparação, obviamente, ao discurso do nosso incompetentíssimo presidente da República. No final do vídeo, ele deixa claro que ele está deixando o nome dele à disposição para 2022. Eu gosto muito do Lula, eu sempre apoiei o Lula, eu já fiz críticas a você por algumas críticas duras que você fez ao Lula, já fiz críticas ao Lula também por algumas críticas desnecessárias a você, mas eu acho que ele, nesse momento, ele faz mais um desserviço em lançar o nome dele do que um serviço em favor da nação, porque nesse momento ele é inelegível. Eu acho que ele deveria apoiar outro candidato, mesmo que fosse do PT, porque em 2018 você alertou, você falou que o Lula não seria candidato. Inclusive, eu queria que você contasse um pouco dos bastidores daquela chapa que seria formada entre você e o Haddad e que ninguém sabe por que não saiu. Eu sei,
mas eu prefiro que você dê a sua versão da história. Veja, em tudo a gente precisa fazer a ponderação. O Lula foi um presidente extraordinariamente popular no Brasil, reconhecido internacionalmente. Eu andei com ele em alguns lugares do mundo, as pessoas queriam chegar perto dele. Então, daí, dessa posição, não é, de um homem que veio da origem modestíssima dele e que cresce pelo valor extraordinário que tem, isso ninguém pode tomar dele. Qual é o operário que desce do pau de arara do Nordeste e chega à presidência da República em qualquer país do mundo? Só chega se tiver muito talento, muita capacidade, enfim. Isso eu nunca neguei, nem jamais negarei, e tive muita alegria de poder colaborar, de contribuir, enfim. O problema é que, a partir de certo momento, a falta de projeto e a coisa da centralidade da organização sobre os interesses do país acabou deformando a conduta desse extraordinário líder popular. E aí a vida o que é? Morre o Márcio Tomás Bastos, morre o Guxiquem, morre o Marco Aurélio Garcia, que são as pessoas que eu conheço. O Lula não conheço pela televisão, conheço há 30 e tantos anos. Eram as pessoas que, sendo lealíssimas a ele sabia que nenhum deles estaria jamais o traindo, mas diziam, Lula, peraí, baixa a bola. E, infelizmente, de um tempo para cá, ele está cercado de gente de quinto nível e que acham que agradar o Lula é dizer maravilhoso, maravilhoso, você é o mito, você é o maioral, você é isso, você é aquilo. Resultado prático, eles não viram o que estava acontecendo com o Brasil. Nem na questão econômica, que foi o que desfinanciou a popularidade, e depois começou um desdobramento judiciário e político enlouquecedor. Veja, eu participei do governo do Lula no auge do mensalão. Aquilo ali era o golpe. Era o golpe de Estado contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra o interesse nacional, pela usurpação das riquezas do Brasil, etc., estava andando. Levantou-se, pôs-se de pé. E ali houve a discussão. Nós vamos conciliar com a turma? Ou vamos... Com a turma quer dizer PMDB, Fisiologia, Centrão, Roubalheira, Michel Temer, Eduardo Cunha. Estavam ali se oferecendo. O Fernando Henrique mandou um recado. Se o Lula der uma declaração de que abre mão da reeleição, a gente desarma a bomba. Eu fui em cima, essa era governador, eu ministro, fui lá. Vocês estão pensando que vão fazer um golpe no Brasil? Não vão, não. Nós vamos tocar fogo. Estou contando bastidores para você. Nós vamos tocar fogo nesse país. E aí houve ali uma conversa e tal, começamos a criar um bastidor. Eu, todo dia, às 7 horas da manhã, estava lá eu, Márcio Tomás Bastos, Dilma, enfim, às vezes o Jacques Wagner, todo santo dia, às 7 horas da manhã, para desarmar a bomba do golpe. Vencemos a parada. E não foi conciliando, foi levando ao povo a condição plebiscitária e o Lula ganha a reeleição. E quando ganha a reeleição, desgraçadamente, ele resolve inverter a estratégia. Aí foi influência do Zé Disseu e tal, e eu me afastei. Qual é? Trauma pesado, muita guerra, muita violência contra ele. Ele resolve, então, se render à política real que o Fernando Henrique ensinou. Qual é a política real? Loteia o governo. Então, eu não vejo que seja sintoma de corrupção. Francamente, um presidente do Brasil que, com um telefonema insinuando para alguém que a taxa de câmbio vai mudar, levanta milhões de dólares. Não é sintoma um presidente corrupto, um apartamento fuleiragem numa praia relativamente cafona da linda Guarujá. Percebe? Então, que o Lula foi vítima de lawfare, do Moro revelou-se o bandido, não é, manipulador da justiça para fins politiqueiros, da sua ambição ególatra e a serviço do interesse estrangeiro. Tudo isso eu disse lá atrás. Não adianta nada, a petezada não respeita. Quando ele decretou a correção coercitiva do Lula, eu me propus reunir um grupo de juristas e afirmar no manifesto que o Lula estava sendo vítima de uma arbitrariedade e que nós iríamos tirar o Lula da mão dessa arbitrariedade e hospedá-lo numa embaixada. Aí o Lula imaginou, por esse xeleléu puxa-saco dele, que eu estava querendo tirar ele do meu caminho. Apenas eu conheço o Brasil. Resultado prático, botaram em vigor, Lula, botou em vigor a lei da ficha limpa, que é clara. A lei da ficha limpa é uma dessas aberrações que quer resolver um problema sério. Problema sério no Brasil, qual é? Impunidade. Então, um político condenado a 20 anos de cadeia se candidata e, lamentavelmente, tem gente que elege. Por quê? Porque falta 2 graus, 3 graus de jurisdição e o cara contrata um bom advogado e esse não vai ser julgado nunca. Então, a gente, sentindo essas aberrações, a Igreja Católica e todo mundo faz um movimento para que a pessoa, tendo 4 graus de jurisdição,
Já no segundo grau, perca os direitos políticos e subtraia da população. O que eles fizeram? Usaram isso contra o Lula. A lei é clara. E eu avisei para ele na data. Eu avisei o Zé Eduardo Cardoso, que foi o relator. Vocês estão doidos. Porque nós temos que corrigir essa distorção de ter 4 graus de jurisdição para crime comum, que nenhum lugar do mundo tem. Agora, deixar um paciente, eu sou professor de direito, com 4 hierarquias de jurisdição, de recurso, e tirar o direito político irreparável dele, não é? No segundo grau, e se ele for absolvido no terceiro? Percebe? E não quiseram ouvir, eles não ouvem, como não querem ouvir hoje. Não querem ouvir, não querem ouvir, não querem ouvir, basta o que o santo mito diz e está tudo resolvido e tal. Por isso é que a gente tem que refletir essas coisas com essa clareza, e ela é mal compreendida. Você mesmo me critica e tal, mas ou eu falo, ou a gente não vai estabelecer a diferença necessária para que o povo, ao ser antipetista, não seja contra os bons valores que o petismo eventualmente trouxe para a vida brasileira. Compreende? Agora, não dá para você fazer de conta que o Michel Temer não foi colocado na vice sem ter voto, sendo um corrupto de longa data. Não dá para fazer de conta que eles não conciliaram com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, meu irmão. O Cid Gomes, era o atual senador, era ministro da Educação. Entrou numa parada para defender a Dilma e criticou a chantagem dos setores fisiológicos do Congresso. O Eduardo Cunha exigiu a demissão do Cid. Mal o Cid terminou o discurso, estava o Mercadante ligando para o Eduardo Cunha, pedindo, pelo amor de Deus, arrastando o rabo no chão para fazer... E o Eduardo Cunha era um pilantra. Pilantra antigo, ladrão, bandido, marginal. Já se sabia que era. Deram a presidência da Câmara. É possível dizer que o Palocci não era um braço direito desse projeto? É possível. Se você faz isso, você está entrando em colisão com a vida do povo, com a esmagadora maioria do povo e de 100% formador de opinião. O Palocci é réu confesso. É um caboeta, é um mau caráter. Ok, vamos dizer o que quiser, mas ele é sabidamente um braço direito do governo do PT, que comandou a economia brasileira. E depois de fazer as merdas que fez, veio para comandar o governo da Dilma. Percebe? Ou a gente pensa sobre isso, como é que pode eu dizer que houve um golpe no Brasil e um ano depois eu estar confraternizando com Eunício Oliveira e Renan Calheiros? Porque se houve um golpe, professor, esse golpe foi praticado pelo Senado da República. Quem presidiu o Senado nessa constância do golpe? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Pois bem, se acertaram com eles na eleição de Salvador, na eleição de Alagoas e na eleição de Fortaleza. Aí pensa que o povo é idiota, sacando na popularidade do Lula. Eu disse isso certa vez a ele. Lula, você já percebeu que essa turma só tira de você? A turma só tira dele. Hoje ninguém mais dá nada pro Lula. Então, chega lá... Eu disse para ele outro dia, né? Lula, você sabe que eu entrei na justiça para lhe visitar? Eu entrei na justiça, o Sérgio Moro indeferiu, eu recorri para o Tribunal Regional Federal para ter o direito de visitar o Lula. Como um ato humanitário, como não era negócio de política nem coisa, eu ia visitar o cara preso. Eu sou advogado, porra, eu conheço o Lula há 40 anos, como é que eu não vou visitar um cara? Pois bem, aí recorri para o STJ, porque o TRF também arbitrariamente não deixou, e o STJ disse, não, quem dá visita ou não é o paciente. Estou contando essa história, você está pedindo bastidor, né? Então, quem diz quem visita ou não visita é o paciente. Aí eu entrei na fila, até hoje. Até hoje, os bajuladores que cercam o Lula não me deixaram ir visitar. E eu não devo nada, porra, eu só ajudei a vida inteira. Foi bom você tocar nesse ponto, Ciro, porque o que está faltando no nosso debate é literalmente um pouco mais de razão. Você, por exemplo, às vezes eu também sou visto como alguém que ou é traidor da esquerda, ou é liberal, ou é falsa esquerda, porque eu venho aqui, faço críticas a você na maior tranquilidade, faço críticas ao Lula, faço críticas ao Boulos, que é um grande amigo que eu fiz aqui através desse trabalho também, e depois a gente senta para conversar sobre o país. Hoje tá um problema que se você critica o Ciro, você é um petista safado. Se você critica o Lula, você é um cirista safado. E não, ninguém vai apagar da história o trabalho que o Lula fez. Como bem o Ciro falou, o Ciro foi ministro do Lula. É bem bom lembrar isso também. Só que a gente precisa entender, e eu culpo isso, não vou culpar só o Lula também não, vou culpar a Gleisi. Porque esses puxa-sacos que estão ao entorno do Lula não têm deixado, Ciro, o Lula fazer o sucessor. Que é isso que eu falo. Porque você não tem a vida eterna, o Lula não tem a vida eterna, o Lula pode morrer a qualquer momento, você pode morrer a qualquer momento, ninguém tem a vida eterna. E quem é o sucessor do Lula? O Haddad?
A Gleisi não quer que seja o Haddad. Vai ser quem? O Tato? Então a minha crítica em relação ao PT é essa. É deixar o Lula fazer um sucessor. O Lula vai lá e fala, vai ser o Haddad. Aí a Gleisi, não, vai ser você, Lula. Não, vai ser o Haddad. Não, vai ser você. Aí agora lançaram essa de que o Lula, mesmo inelegível, e isso ninguém quer tirar aqui, a votação do Lula. Mas deixa eu trazer um dado importante para você, que eu não sei nem se você sabe, Ciro. Saiu uma pesquisa recentemente no portal da revista Fórum, e que você tem... Opa, deixa eu só fechar aqui essa publicidade, que você está tecnicamente empatado com o Haddad. Esteve, na verdade, em alguns momentos, tecnicamente aí empatados com o Haddad. Se você pegar a pesquisa de junho, você está tecnicamente empatado com o Haddad, levando em consideração a margem de erro para mais ou para menos. Então essa narrativa de que o PT tem 30% dos votos não é mais verdadeira. Eu não estou dizendo que é para o PT tirar a candidatura e ceder a candidatura para o Ciro Gomes, não. Ou ceder para o Dino, ou ceder para o Boulos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se não quer entender o que a gente está falando aqui, que venham pelo menos deixar quem está trabalhando fazer o correto. Não quer deixar o Ciro ser candidato, não quer deixar o Dino ser candidato. Tem uma coisa, Ciro, que eu fiquei muito puto com o PT e com o Lula. O que eles fizeram com vocês em 2000... Eu fiquei chateado com você e você ter ido para Paris também. Não vou dizer que não fiquei não, mesmo entendendo você, mas fiquei muito chateado. Mas eu fiquei chateado também em você ter ficado isolado em 2018, porque o PT falou, ou você fica comigo ou não fica com ninguém. E você ficou isolado lá junto com o PDT, praticamente sem aliança, a sua chapa sozinho, e você tomando pau de todos os lados, do próprio PT, de pessoas do outro lado. Eu acho que, inclusive, aí que começou essa rixa. Eu vou passar, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Irmão, mas você aprecia, como eu, a história. Foi uma decisão muito dura de tomar, que eu tomei pensando no Brasil. Eu pensei, pô, se eu aceito passar pano para esse conjunto de contradições, remanescerá o Bolsonaro vitorioso, porque todas as pesquisas já mostravam isso, era uma eleição perdida. Esse slide que você mostrou aí com os números são claros, é muito claro. Isso é uma grande e grosseira mentira que eu teria o poder de virar o jogo. Né? Porque se você somar os votos que eu tive com os votos do Haddad, com os votos da Marina, com todo mundo, o Bolsonaro ainda bota 11 milhões de votos na frente. Então isso é uma grande mentira para achar culpados. Pega aí, ó. Volta um pouco. Volta um pouco. Então o Bolsonaro tira 49 milhões de votos e o Haddad 31 milhões. Eu com 13, soma 31 com 13, dá 44. Então tem 5 milhões aí a mais. Pega 5 milhões do Alckmin, isso comparado com o primeiro turno. Então, se eu não tive voto para mim, eu ia ter voto para subverter o resultado da eleição. As pesquisas mas agora eu vou te dar o pulo do gato, as abstenções, porque tinha gente que não queria votar no PT porque era o PT, mas não, podia votar por causa de você. Mas é porque vocês não têm a obrigação que eu tenho com o Brasil. Na campanha, o Haddad foi no TSE, vá no Google e veja se eu estou mentindo. E eu já disse, eu vou completar, vou dar informação, depois eu completo. O Haddad foi no TSE e mudou o programa. Sabe o que ele foi mudar o programa? Não foi se comprometer com tempo integral, não foi se comprometer com matrícula na pré-escola, que são as prioridades do povo brasileiro. Ele foi lá porque se prostrou ao mercado e foi lá prometer no programa de governo, no TSE, porque fez o acordo com os banqueiros, não é, de dar autonomia ao Banco Central. Eu já disse que se derem autonomia ao Banco Central, é o caso da gente tocar fogo na rua. Percebe? Porque eu sei o que está acontecendo. Ele fez isso. Ele anunciou o Marcos Lisboa para ministro da Fazenda. Sabe quem é o Marcos Lisboa? É o sócio do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes criou, o IBMEC, que virou INSPER. Então, rapaz, vá para o diabo. Eu não vou com gente que promete a autonomia do Banco Central nem para o céu, quanto mais para o inferno. Ciro, para a gente começar a caminhar... Não, meu irmão, senão a gente vai ficar nessa enganação. Quem nós somos de esquerda não é ninguém que é de esquerda, não. Para esquerda é prática. Esquerda é compromisso, sabe? Vai ver qual é a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É em Sobral, na minha cidade. Vai ver qual é o melhor IDEB do Brasil. Na escola pública. Não é uma escola, não. É o IDEB da rede. É em Sobral, na minha cidade. Metade dos alunos do estado do Ceará do ensino médio estão em escola de tempo integral profissionalizante e saem dali com estágio remunerado pelo governo. O resto é papo furado. Eu tenho no meu currículo o prêmio Maurice Paté, que a Unicef concede mundialmente. A única vez que saiu para a América Latina, saiu para o velho, jovem governador do Ceará, Ciro Gomes, no sucessor do Tasso Gereissati, que nós trabalhamos aqui um projeto de continuidade nas políticas sociais, tendo divergências políticas.
Então, agora vem me ensinar a ser de esquerda, prometer a autonomia do Banco Central, não contará comigo nem esse, nem nenhum. Quer ficar com a banqueirada? Vai ficar contra mim. Ponto final. É esse tipo de discurso que, infelizmente, tem gente que não está pronto, Ciro. Vá no Google, você petista honesto, que é a maioria, vá no Google e confira se eu tenho razão ou não. Agora vai o Bolsonaro propor autonomia do Banco Central. Sabe o que é o que eles querem fazer? Isso que está acontecendo hoje. O Banco Central entregou R$1 trilhão do caixa deles para os banqueiros na retórica, no discurso de que ia com isso ampliar o crédito para ajudar os empresários a atravessar a queda de faturamento com a pandemia e cair os juros. R$1 trilhão de dinheiro público. Os banqueiros empossaram esse dinheiro, o juro subiu e o crédito contraiu, quebrando as micro e pequenas empresas do Brasil afora. Sabe por que acontece isso? Porque o Banco Central, no dia seguinte, aceita pagar juros acima da Selic ou na Selic por este mesmo dinheiro que passou gratuito. Que é o comércio quebrando, a indústria quebrando, o turismo quebrando, a agricultura familiar quebrando e os banqueiros contabilizando lucros fenomenais. Isso é que é a autonomia do Banco Central, que o meu amigo Fernando Haddad se comprometeu escrevendo lá no TSE. Você imagina, o cara precisando de voto, escreve isso, como é que seria esse governo? Ou o Meirelles virou o líder da Internacional Socialista? Ah, vamos chegar de conversa fiada, senão, sabe quando é que nós vamos ganhar de novo uma eleição no Brasil? Nunca mais nessa geração. Eu acredito desse jeito também, Ciro. Se a gente não conseguir ampliar um pouco mais o que a gente está falando... Contar a história do Brasil. O brasileiro tem direito de saber. Vota quem quiser, pô. Mas fica sabendo que está sendo espoliado e com o anestésico da esquerda no poder. Vamos pro diabo. Terminar 14 anos de experiência. Ser de esquerda, né? Ser de esquerda não é ser petista. 14 anos de experiência progressista e nós temos um sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Só paga imposto no Brasil pobre e classe média. Um de 2 países do mundo que nem sequer tentamos cobrar imposto sobre lucros e dividendos, o Itamar Franco me permitiu cobrar. Eu era ministro da Fazenda, eu cobrei imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu criei uma alíquota de 35% para os super salários. Né? Eu sou o William Bonner, que vive dando lição de moral no Brasil inteiro, ganha R$1 milhão, 700 mil reais, sei lá quanto, paga 15% de imposto de renda na pejotização. Isso tudo 14 anos do poder, rapaz, de esquerda. Chega, ou esse país não aguenta mais. É porque as pessoas precisam entender que ser de esquerda, como eu falo, não é ser filiado a um partido político meramente. Ser de esquerda é entender os ideais que a ideologia de esquerda defende. É muito mais do que a personificação do líder, que eu acho que é o que a gente está precisando entender. E muito mais do que política social compensatória, que é importante também. Para um país em que falta comida na mesa de milhões de pessoas, portanto, viva a intuição do Lula. Mas o Lula, quando mandatou o ministro da fome, lá do combate à fome, era um que foi para a FAO aí, o Lula mandatou ele para fazer esse programa extraordinário que virou o Bolsa Família, e o camarada anunciou 10 dias depois que o programa que ele recebeu do Lula era recolher resto de comida dos restaurantes de São Paulo para distribuir no Nordeste. Ora, porra, eu conheço essa história toda. E engoli. E sabe quem sabe de tudo isso? O Lula. Porque de todos eles é o melhor cara ali. O que você está falando, Ciro, eu me sinto um pouco você, porque tem muita coisa que antes de eu ser cientista político, de eu adentrar na política, eu via como fã da política. Eu gostava do Ciro, o que o Ciro faz está certo. Eu gostava do Lula, o que o Lula faz está certo. Quando eu passei a estudar política, eu passei a entender literalmente quais são os interesses por trás da política. E a partir disso aí, as coisas ficaram complicadas, mas a gente precisa falar, mesmo que desagrade. Recentemente, por exemplo... Posso te interromper nessa? É outra característica. Você ser de esquerda não pode estabelecer culto à personalidade. Culto à personalidade nunca foi progressista. O progressista mesmo empodera o coletivo, estabelece a coesão ao redor de projeto, de ideia, de linhas de atuação, para que a gente, sucedendo um ao outro, essas ideias enraizadas no povo tenham continuidade, porque nada sério, transformador da vida humana acontece no lapso de uma vida. Portanto, então esse negócio de culto à personalidade, está aí o Brasil, rachado em ódios e paixões, o Bolsonaro, um boçal, uma família de bandidos que ele corrompeu as esposas e os filhos, fazendo discurso moralista, meu irmão. E os caras do lado dele, mito, relativizando que R$89 mil na conta da Michelle não é nada demais e tal, como se o valor do dinheiro
Mas se experimenta um ladrão de galinha pular no quintal de um burguesote desse para roubar uma galinha, como ele quer matar o cara, e bandido bom e bandido morto. Isso é a tragédia do nosso país. É literal isso, Ciro, infelizmente. Eu deixei a pergunta, uma das perguntas que eu acho mais importantes agora para o final, porque essa pergunta já trata agora do processo eleitoral de 2020. A gente sabe que entrou em vigor a PEC 1797, a EP 1797, né, que acaba com as coligações partidárias para cargos do Legislativo. E tem dois pré-candidatos que eu tenho apoiado para vereadores, um lá em São Paulo, que é o Gabriel Cassiano, e o outro... Muito bom, garoto. Extraordinário valor. O garoto é porque eu estou mais velho e tenho inveja da juventude dele, mas é um intelectual maduro, está pronto para mudar a política por dentro, porque esse tem muita virtude, muita qualificação. Gabriel Cassiano, meu irmão, ó, estou torcendo por você. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, primeiro sobre a questão do Gabriel Cassiano, que ele conversa muito comigo sobre a questão da adaptação do seu projeto nacional para a gestão em São Paulo, inclusive para um possível governo do Márcio França. Eu queria lembrar, inclusive, para o público que está acompanhando aqui a live, que amanhã, 21 horas aqui no canal, a gente vai receber o Márcio França e o Gabriel Cassiano também para uma live, onde a gente vai debater um pouco sobre a política, vai tentar encontrar caminhos para São Paulo agora em 2020. Eu queria que você falasse um pouco, Ciro, sobre essa ideia do Gabriel Cassiano tentar adaptar, junto com o Márcio França, o seu projeto nacional para ser aplicado em São Paulo. O PND-SP, como diz o Gabriel. Olha, isso é uma ideia que nós temos que recuperar para a disputa política como um todo. Por quê? Projeto supõe meta, objetivo, avaliação, supervisão, controle, divisão de tarefas e orçamento, quanto custa, de onde vem o dinheiro, para acabar com essa enganação. Nosso povo não merece ser enganado, um povo que está vivendo uma dificuldade extraordinária dentro de ônibus, pagando uma terceira jornada de trabalho pela qual ninguém paga nada, apavorado com a doença, sem emprego, vivendo de aplicativos de escravidão, e medo da violência, medo da polícia, e aí você chegar numa eleição e ainda ir para cima do povo com conversa mole, com conversa fiada, né? Isso é muito amargo. Eu não ganho todas as eleições da minha vida inteira aqui no Ceará, porque eu faço milagre, não. Agora mesmo ganhei aqui no Ceará, né? Lá atrás ganhei do Fernando Henrique, ganhei do Lula e tal. Não é porque eu faço milagre, é porque eu tenho essa relação honesta com as pessoas. Sabe, às vezes são zangados, porque eu sou, o bicho é bruto e não sei o que e tal, mas assim, o meu adversário aqui confia em mim, porque eu tenho horror a essa enganação, e por isso é que eu, enfim, sou respeitado até pelo meu adversário. E é isso que nós precisamos fazer, projetar. Então, Rampão, a cidade de São Paulo, só para te dar um exemplo prático, Carlito, a cidade de São Paulo paga um professor R$ 2.160 de salário por mês, a cidade mais rica da América Latina. R$ 2.160. Aí você pode dizer, está razoável isso? Não está, mas eu posso parar nisso, fazer uma bajulação corporativista, explorar a angústia do professor, que também está tendo que pegar ônibus, que está com medo de voltar precocemente os estudantes e se contaminar e tal. Se eu não der um passo adiante, quanto é que eu pretendo fazer? Em qual prazo? Quanto custa isso? De onde vem o dinheiro? Isso é que supõe projeto. E um município vai ter um papel crítico a partir de 2021, porque o Bolsonaro só está tentando enganar as pessoas com o período eleitoral. Essa ajuda que está aí, só tem um estado, olha para você ver o tamanho da miséria que o nosso país está. Só um estado brasileiro tem mais gente com carteira assinada do que gente que está recebendo o auxílio de R$600, Santa Catarina. Olha o que eu estou dizendo. Todos os outros estados, inclusive São Paulo, Rio e Minas Gerais, os mais ricos, teoricamente, tem mais gente recebendo a ajuda do que gente com carteira assinada. Você vê o tamanho da tragédia. Agora, imagine que mais da metade do povo está dependendo disso. Agora, em setembro, cai para R$300. Ele não mandou a medida provisória ainda, o que quer dizer que provavelmente ele não vai sequer pagar as coisas dos R$300 até dezembro. Em janeiro, meu irmão, a depressão vem para matar, depressão econômica, porque o emprego não volta, as contas públicas eles estão quebrando, a inadimplência empresarial e das famílias explodiu, agora são quase 100 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, e eles não têm plano, não têm projeto. Portanto, os municípios vão ter um papel crítico, e isso depende, porque os municípios têm que sair só de limpar a rua, tapar buraco, para cuidar de emprego, renda, para além das tarefas de saúde, né, de educação, mas vão ter que inventar inovadoras políticas, institucionalidades novas, para acudir, né, a população brasileira, que basicamente sofre nas periferias das grandes cidades. Portanto, o Gabriel está coberto de razão.
E eu tenho conversado muito isso com todos os candidatos que nós estamos apoiando. Aliás, Carlito, só para lhe tranquilizar um pouco, nós estamos tentando a unidade. Nós estamos hoje agindo, assim, agindo de forma coesa, praticamente no Brasil inteiro, PDT, PSB, PV e Rede. Essa aliança está feita. Não tem compromisso com o candidato lá em 2022, mas já estamos articulando juntos, não é, toda a percepção de país, de coisa, e estamos fazendo esse primeiro ensaio em que as alianças estão em todo canto fluindo com muita naturalidade. Por isso nós apoiamos o Márcio França em São Paulo. Aqui em Aracaju a gente sabe que o Edivaldo Nogueira é o pré-candidato do PDT. Grande prefeito, fiquei orgulhosíssimo, porque ele é um intelectual, ele é um operador da política e virou um grande administrador, o que é muito raro, né? Você ter um político hábil, competente, sério, que também, ao mesmo tempo, é bom administrador. Eu fiquei orgulhosíssimo de ter, né, testemunhado a filiação dele, estava marcado para ir ver a Covid, o isolamento social, mas eu estou devendo a ele esse abraço, eu quero ir balançar a bandeira na nossa linda Aracaju, com o nome do nosso Edivaldo, do nosso prefeito. Então, sobre essa questão do Edivaldo, a gente está vendo aqui em Sergipe, Ciro, o mesmo fenômeno que aconteceu com você e o PT a nível nacional. O Edivaldo Nogueira, que era do PCdoB, sempre foi um aliado antigo do PT, a partir de agora se filiou ao PDT e buscou ali um pouco diferente. E aí o Márcio Macedo, que é o pré-candidato pelo PT aqui, que é o Gilmar Tato de Aracaju, para que o público de fora entenda, é um candidato sem nenhum tipo de expressividade. O PT em Aracaju, infelizmente, morreu junto com o governador Marcelo Deda. Grande brasileiro, meu querido amigo. Grande carisma. E aí agora o Márcio Macedo está se lançando como pré-candidato e começou os ataques aqui ao Edivaldo Nogueira. E aí agora está uma aliança meio complexa, complicada. Inclusive, eu queria falar para você sobre uma pergunta que o professor, só para a gente finalizar a nossa live, o professor Ricardo, que é pré-candidato a vereador pelo PDT também, ele fez para que eu pudesse passar para você, que nesse momento de animosidade que a gente tem tido, praticamente que de guerra civil, problema de racismo, brigas ideológicas, qual seria o caminho para que a gente encontrasse uma coerência mais à frente ou uma coesão para que evitasse esses conflitos? Porque o que está acontecendo, literalmente, está beirando uma via de fato, né? As pessoas estão quase que se degladiando na rua. Olha, eu acho que a ideia, o exemplo e militância. É o que eu tenho repetido aí para a turma boa, para os meus amigos, para as pessoas que me dão atenção. Porque as ambições pessoais, elas são legítimas. O espaço é exíguo e pela lei newtoniana da física, porque nem é mais tão verdade na dimensão quântica, mas nós estamos aqui na dimensão macroscópica, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Portanto, a gente precisa entender essas ambições, esses apetites e tal. Mas se a gente estabelecer que a disputa entre as pessoas é um choque de personalidades, ou de palavrões, ou de caneladas, etc., cada um de nós tem sua autoestima, cada um de nós tem seu autorrespeito, cada um de nós tem seu brio, e, evidentemente, vai acontecer. Isso vai deteriorando e vai se transmitindo para baixo, para a militância, que não tem as proteções que nós temos, e acaba se estapeando no meio da rua, substituindo a política, que é a troca da guerra, né, a troca da luta violenta pela linguagem, né, pela disputa de valores. Então, como é que a gente faz? Estabelecendo um método. O método qual é? Projeto. Então, esquece o fulano, o beltrano, e qual é a ideia no real e no simbólico que ele representa. Mas só a ideia, qualquer marqueteiro pode rabiscar, pode desenhar, e está infernizado isso. O povo, quando chega nas campanhas, liga a televisão e todo mundo é saúde, educação, segurança, moradia, emprego, trabalho, renda e a musiquinha e não sei o quê, papai, tá de enlouquecer gente sã, né? Então, de onde é que a gente se protege? A gente se protege no exemplo. Qual é o exemplo? Esse camarada tem experiência? Com quem ele anda? Ele já fez? Ele já aconteceu? Quer ter como primeira experiência a prefeitura de uma cidade complicada, grande, como a capital? E quais são as companhias dele? Qual é a vivência dele? Porque é muito fácil, o cara vem de fora, esculhamba quem está trabalhando, numa crise grave dessa, uma crise sanitária, o governo atrapalhando, o prefeito sendo cobrado para não deixar contaminação, para não faltar respirador, o Brasil tendo que importar respirador da China, uma esculhambação geral, e aí fica essa coisa superficial. E no grande debate nacional, eu vou dizer de novo, o Brasil tem que mandar eles dois brigarem lá fora. Sabe, o bolsonarista fanático e o petista fanático são duas faces da mesma moeda. Eu ainda atribuo ao petista uma virtude, não é? Porque tem outros valores. O Bolsonaro é um babaca, é um boçal, é um criminoso, é um bandido, e não é o conceito que eu faço do petista fanático. Mas, sob o ponto de vista do debate, eles relativizam tudo, não existe mais realidade.
eles relativizam tudo. Então, o Bolsonaro pode chamar Jesus de palavrão, andar pelado na rua, fazer acontecer, o cara mito, mito, mito. Outro dia eu vi agora em Curitiba, meu irmão, que é isso? Gente esclarecida, gente séria, nossos irmãos do Sul, uma das cidades mais arejadas do Brasil, o cara com a faixa. Nós não precisamos de vacina. Aí vem, sabe o quê? O Brasil está no pior nível de vacina desse século. E não é vacina que está sendo testada da Covid, não, é vacina de sarampo. Quando o Bolsonaro tomou posse, o Brasil era área livre de sarampo, e agora virou uma epidemia de sarampo. Essas são as vacinas de paralisia infantil, sabe? Pô, será possível, num tempo desse, em pleno século XXI, um filho da gaita, para não dizer aquele outro nome, botar um cartaz que a gente não precisa de vacina porque nós temos a cloroquina? Isso é o Bolsonaro, que criou uma legião de imbecis, fanáticos, doentes. A resposta para isso é a gente mandar eles brigarem lá fora e a gente estabelecer um método em que as nossas diferenças sejam feridas com base em dados, análise. Não é para tirar a paixão da política, o amor na política, que eu também sou muito apaixonado, mas é para estabelecer um método em que acabou a eleição, a gente dá a mão, cumprimenta o vitorioso e vai para a oposição fiscalizar, cobrar. Compreende? No Brasil não está mais assim. Até o Fernando Henrique disse agora que percebeu o erro grave que estabeleceu com a reeleição. E foi mesmo. Porque a reeleição, o cara se elege, no dia seguinte está pensando em se reeleger e a oposição quer que ele se ferre, senão vai ganhar a reeleição. Este país não aguenta mais isso. Se não para nós, da classe média, que estamos nos virando aí, o nosso povo está passando a situação mais grave da história. Esse socorro vai cair para R$300, para a pessoa viver um mês todinho, pagando aluguel, conta do celular, conta da comida, conta do remédio, conta do... Enfim, isso não é possível que a gente tenha trocado no coração por uma pedra nesse país. Sabe? Nós precisamos botar ordem nessa bagunça. E é nesse nível que eu vou atuar. Vou propor uma ideia, está aí o livro, está uma cara para bater. Agora a Vera Magalhães, uma jornalista por quem eu tenho afeto e tal, diz que o Bolsonaro é nacional desenvolvimentista. A pessoa não pode dizer isso impunemente. Ela quer fracassar seu projeto, quer sabotar o seu projeto. A pessoa não pode fazer isso impunemente. Peraí, sabe? Mas o que é isso? A aposta na ignorância, que é a mesma aposta do bolsonarista boçal e a mesma aposta do petista radical e pouco racional. Para onde é que nós vamos parar desse jeito? Eu estou no outro, eu quero construir outro caminho. Pois é, Ciro, é lamentável. Eu queria agradecer a você por estar aqui. Tem muita coisa que não deu para perguntar. Vamos marcar outra. O pessoal está dizendo que tinha de marcar uma live de 3 horas. Tá bom, a gente vai marcando outras com o tempo, gente. Mas tem uma última pergunta que eu preciso fazer a você, Ciro, que muita gente comentou aqui no chat. Eu não vou poder pular essa pergunta. Na sua participação lá com o Guga Noblar, foi cogitada a possibilidade de você ter o Rodrigo Maia como vice. E na época eu até falei com o meu amigo lá, Guga Noblar, eu falei, pô, Guga, avisa pro Ciro que se aproximar do DEM, a gente até entende, porque vai ter que ter esse pragmatismo para 2022. Hoje que eu entendo de política, como um cientista da política, eu sei que existe, às vezes, a necessidade desse tipo de pragmatismo. Mas aceitar o Rodrigo Maia como vice não dá. E aí você me respondeu, meu amigo, eu quero ganhar a eleição em 2022. E muita gente, assim como eu, não engoliu essa possibilidade da chapa. A minha resposta não foi eu quero ganhar a eleição, não. Eu quero governar o Brasil. Então vamos por partes. Quando a gente pessoaliza, a gente vai para um universo em que, para vocês, a militância, os críticos, etc., etc., vocês têm todo o direito, e nós precisamos respeitar essa crítica, porque ela que vai dando balizas, ela vai dando limites e tal. Mas o artista da política, a gente que compreende o tamanho e da complexidade do ambiente, a gente tem que saber onde é que está pisando. Então, quando fulaniza, você já cai numa lógica. Qual é a lógica? Eu sou aliado do Rodrigo Maia agora. Por quê? Porque quando acabou a eleição do Bolsonaro, nós levamos uma surra. Carlito, nós levamos uma surra. Não foi para a presidência da República, não. Nós levamos uma surra em que dos 513 deputados, nós tudinho junto damos só 130. Nós elegemos um fascista e elegemos 400 fascistas junto com ele. Olha, vê se eu acredito nisso. Não é verdade. Mas nós, desse caminho, fizemos 130. Então, naquela data, só para pontuar novamente, o PT resolveu, vou demarcar o campo e vou votar no Freixo. Se eu sou a mesma coisa, eu faço a mesma coisa, porque o Freixo, além de eu admirar, eu sou amigo. Eu gosto do Freixo. O Freixo é um talento. Tá? Se tem um cara sério, ameaçado realmente e tal, não é esses boboca que fugiram, não. É o Freixo. O irmão dele foi assassinado.
E ele fez foi presidir uma CPI que enquadrou esses milicianos. Ele seria assassinado, foi descoberto o plano para assassinar ele no passado. Ele é o cara. Pois bem, mas sabe qual era a chance do Freixo ser presidente da Câmara Federal Brasileira? Naquela quadra em que nós elegemos 130 e eles elegeram 400 em números redondos? Nenhuma. Nenhuma chance. O que deveríamos fazer? Fazer um jogo de cena imagético, em que nós refletiríamos a nossa intransigência para o crítico professor Carlito, para o crítico o jornalista, não sei de onde, ou a gente fazia política? Eu pensei, a tarefa agora é de duas naturezas. Primeiro, proteger a democracia dos pulsos golpistas do Bolsonaro. O Bolsonaro votou o impeachment da Dilma fazendo apologia de um torturador, de um marginal que utilizava rato e cobra para agredir a vagina de senhoras grávidas. E este canalha que está na presidência da República, e o nome é canalha, corrupto, família de bandidos, fez esse elogio. Então a tarefa é conter o Bolsonaro dentro das regras da democracia. Todo mundo acha que está fácil, que não sei o que e tal. Lá não estava, não. Ele chegou com a bola toda. Hoje tem 6.400 militares no governo. 3.500 com salário dobrado da ativa. Só a República de Banana. No meu governo será proibido militar da ativa ocupar cargo civil da política. Se quiser ir para a política, está de bom tamanho, mas vai renunciar à patente, vai se aposentar, vai se reformar. Sabe quantos policiais militares estão agora licenciados no Brasil para entrar na política? Influência do Bolsonaro? 3.000. E os políticos brasileiros são tão avacalhados que deixaram eles um prazo especial de filiação, pode se filiar até amanhã. Até dia 15 de setembro, enquanto os civis têm que estar filiados um ano de antecedência. Estão arrebentando esse país. Então, isso passou também nos nossos governos, tá? Só para você dizer por que entornou o caldo. Então, primeiro, conter a sanha golpista do Bolsonaro, e a segunda era conter danos, contenção de danos na agenda de destruição das franquias sociais da Constituição de 88. Sabe, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma não sei de quê, tudo destruindo e entregando as riquezas brasileiras ao estrangeiro. E algumas coisas serão mortais. Se eles entregarem a Petrobras, o Brasil não é mais uma nação, é uma ex-nação. Eu não estou exagerando, eu sei muito bem o que eu estou falando. Quem quiser duvidar, veja a convulsão no mundo árabe, no Irã, né, na Síria, no Egito. Tudo isso é petróleo. Na Líbia, tudo é petróleo. Na Venezuela, petróleo. É isso que está marcado para o Brasil também. Se a gente abrir mão de mandar no nosso próprio nariz, no nosso principal insumo energético. E aí fizemos um acordo exigindo do Rodrigo Maia essas duas coisas. E até o presente momento, ele está cumprindo rigorosamente. Por exemplo, ele devolveu a medida provisória que o Bolsonaro autorizava garimpo nas terras indígenas. Ninguém dá a menor bola, porque a imprensa não pauta isso, mas nós estamos ali vigiando. Nós conseguimos, na reforma da Previdência, apresentar um substitutivo, ele deixou tramitar, e desse substitutivo saiu, os professores ficaram protegidos do teto da aposentadoria. É uma micro-vitória, mas uma vitória que uma minoria pequena de 130 contra 400 conseguiu. Por quê? Porque ele tem cumprido a palavra. Agora, com essa história de repique de popularidade, o Rodrigo Maia, na minha opinião, cometendo um grave erro, está se reaproximando do Bolsonaro. Pode acreditar que por aí eu sou adversário dele. Mas, por enquanto, o que eu quero não é fulanizar, sei lá quem vai ser meu vice, eu tenho ideia de quem vai ser meu vice. O que eu quero é o seguinte, é prometer uma coisa e no dia seguinte entregar. Eu já tenho uma ideia, viu, Ciro, para você aí. Viu? Não, todo dia tem um. A última vez foi o professor Silvio Almeida, que é um extraordinário figura. Grande amigo também, sim. Feliz da vida, mas percebe? E essa brincadeira todo mundo pode fazer, as sugestões todo mundo pode fazer, mas deixa eu lhe dizer, reformar o Brasil vai exigir uma amplitude muito grande, e essa amplitude não pode ser obtida pelo suborno do Centrão. Por quê? Porque o suborno do Centrão é uma ilusão que matou o Collor, matou o Fernando Henrique, matou o Lula. Não é possível que as pessoas não vejam, porque são 3 regimes diferentes. O Collor saiu impedido com essa mesma gente. O Roberto Jefferson era o herói do Collor. O Roberto Jefferson, esse condenado no Mensalão, percebe? Era o herói do Collor. Ele que liderou o grupo contra o impeachment do Collor. Pouca gente sabe disso. Eu também não gosto de fulanizar, não, mas eu estou citando os exemplos caricatos. É a mesma turma.
eles estão disponíveis para qualquer governo, até a hora que esses governos têm dificuldades com a opinião pública, e eles largam, deixam falando só. Eles estavam todos com a Dilma. O Fernando Henrique mais o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, eles estavam todos com eles. Eles chupam a laranja e jogam o bagaço. E é preciso que um cara com a minha vivência, eu conheço todos eles, com uma palma da mão, pessoalmente. O Valdemar Costa Neto já votou em mim para presidente, por causa do pai dele. Lá no ano, né, com a primeira vez que eu fui candidato, em 98, o Roberto Jefferson votou em mim para presidente da República, eu na oposição. Então eu conheço todos eles. O Ciro Nogueira é um velho amigo, eu conheço todos eles, que é o problema de não mandar estagiário para a presidência da República. Nenhum deles tem coragem de chegar para mim e propor uma coisa suja, porque a formiga sabe o pau que rói. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que prestigiar os políticos, tem que fazer da democracia uma coisa de alta energia, e tudo que puder ser negociado na frente do povo, em cima da mesa, é bom que se negocie. Nós não estamos atrás de ditador. O que não pode é negociar pelo poder e não pode negociar loteando o governo para a ladroeira. E isso é o que não pode. Poxa, Ciro, muito obrigado pela conversa, meu irmão. Passamos um pouquinho do tempo aí, conversa muito prazerosa. Tem muita coisa que não deu para falar, mas eu vou falando em alguns vídeos durante a semana, gente. Reforma administrativa, Banestado, eu vou falar durante a semana. Só que tem uma coisa que é engraçada, Ciro. Não é pergunta, é só um comentário mesmo que a gente vai encerrar. Quando você falou lá do SPC em 2018, muita gente zombou de você, riu de você, e o Serasa lançou a campanha agora... O mesmo nome trocado. O mesmo nome para reduzir a dívida da pessoa que deve até 1.000 para pagar com R$100. Ou seja, colocou o seu projeto em prática, provando que era possível. Tu sabe que eu fui sondado, não foi por esse grupo, eu também não vou ser por ética, não vou dizer, eu fui sondado por uma grana para fazer publicidade para eles. Naturalmente, recusei. Mas isso é uma obviedade. Você sabe, o Brasil, o conjunto de dívida dos cidadãos brasileiros, 70 milhões que estavam ali antes da pandemia, agora piorou muito, era 240 bilhões de reais. Só que inflado com juros sobre juros, multa, correção monetária, taxa de permanência, e eu conheço isso. E aqui em Fortaleza a gente faz. Então eu vi, a gente faz aqui com o PROCON, derrubamos 90%. Portanto, eu com 24 bilhões de reais, eu teria limpado o nome de todo mundo. E não era dando, não, era emprestando. Só que eu ia picar em 36 vezes, ia dar uma carência, não é? E isso resolvia a parada do principal motor da atividade econômica, que é o consumo das famílias. Na hora que a banqueirada viu que o negócio era para valer, tu viu lá, a Globo só queria desmoralizar o assunto. Candidato, o Bonner lá, o candidato, você não acha que está prometendo o que não pode fazer? Meu irmão, eu estudei isso, eu faço isso todo mês lá em Fortaleza. A publicidade do ficou insistindo. Mas agora o Banco Central deu R$1 trilhão do povo brasileiro. Quantos 24 bilhões foi isso aí, para você ver? E pronto. O Banco do Brasil pegou 3 bilhões de reais de carteira e vendeu para o banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, BTG, esse G é de Guedes, que é o do Luiz Esteves, que foi preso, não sei o que e tal, deu por 371 milhões de reais, 12% do valor. E pronto, isso pode. O que não pode é dar nada para o povo no Brasil. É isso, Ciro. Eu queria agradecer a você, queria pegar seu endereço depois para poder enviar meu livro falando de política sem politiquês. O segundo projeto sai antes da eleição, quero enviar para você também. Queria recomendar que comprasse o livro do Ciro Gomes. Eu ganhei de um amigo especial, inclusive, que mandou para mim o seu livro. Queria agradecer ao amigo também e queria agradecer a sua disponibilidade, Ciro, em estar aqui. Queria agradecer ao Vicente e também ao Gabriel Cassiano, que foi um dos caras que eu atazanei. Gabriel, me ajuda aí com o contato para eu conseguir falar com o Ciro, com a assessoria. É só isso que eu tenho para dizer, Ciro. Muito obrigado e vamos à luta, meu irmão, que o caminho está difícil, mas não está impossível. Obrigado, Carlito. A luta vale a pena. O Brasil merece que cada um de nós dê no limite do que for possível, o que puder dar. A hora é crítica, é difícil, mas tem tudo para a gente virar esse jogo. Enfim, meu povo, boa noite, muito obrigado. Depois compartilha esse vídeo nas redes sociais e até o próximo vídeo. Boa noite. Boa noite.